Graça e paz. Neste episódio, compreenderemos como o amor de Jesus contrastava diretamente com Roma, a capital do Império Romano. Acompanhe até o final e não perca nenhum detalhe, amém? O amor de Jesus. Altruísmo. O amor de Jesus era marcado por um altruísmo profundo, colocando o bem-estar e as necessidades dos outros acima de si mesmo. Ele demonstrou isso através de seu sacrifício na cruz, onde entregou a sua vida para a salvação da humanidade, contra o pecado e a morte, e para que tivéssemos a vida eterna. O próprio Senhor Jesus afirma, em João 15:13, não há maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Jesus veio anunciar as boas novas, mensagens sobre o reino dos céus, para que todas as pessoas saibam do amor redentor do Senhor. O amor de Jesus é plenamente altruísta. Misericórdia. Jesus era repleto de compaixão e misericórdia. Ele mostrou um amor que não condenava, mas oferecia perdão e restauração. Ele se aproximou dos pecadores e marginalizados, oferecendo-lhes esperança e uma nova chance. Em Mateus 9:36, Jesus observa as multidões e, vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Em Mateus 11:28-30, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em João 14:27, Jesus diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Perceba, o amor misericordioso do Senhor é ilimitado. Onipresença. O amor de Jesus está em todos os lugares. Ele está sempre presente e disponível para todos. Não importa onde estejam ou em que situação se encontrem, é um amor que nunca abandona ou desiste de ninguém. Ao contrário, Jesus estende seu amor a todos os que o buscam. Em Mateus 28:20, Jesus diz, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O amor de Jesus é onipresente. Redenção. O amor de Jesus é redentor, capaz de transformar vidas e trazer reconciliação. Jesus veio ao mundo para resgatar a humanidade do pecado e da separação em relação a Deus, oferecendo oportunidade de restauração, renovação espiritual e vida eterna. Em Lucas 19:10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João 14:6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho até Deus e o reino dos céus. O amor de Jesus é redentor. A contraposição com Roma. Região central. Roma era a cidade central, a capital do Império Romano. Exercia grande influência sobre as regiões circunvizinhas. Era o ponto focal político, econômico e cultural do Império. Roma contava com uma população diversificada e multicultural e representava o controle centralizado das regiões dominadas. O Império Romano não tinha um sistema de crenças ou perspectiva religiosa que oferecesse redenção espiritual abrangente. O objetivo do Império era a governança política, militar e econômica, e não a salvação. Não existia um plano de redenção no Império Romano. Ocupação militar. Roma tinha um forte aparato militar e mantinha uma presença bélica significativa em várias regiões conquistadas. Este domínio militar se estendia desde a Europa Ocidental até o Oriente Médio e o norte da África. A ocupação militar servia à conquista e à manutenção do poder através da Pax Romana. A palavra pax tem origem no latim e significa paz. Ela é derivada do verbo paxiscor, que significa fazer um acordo ou estabelecer um pacto. A Pax Romana foi amplamente utilizada no Império Romano para se referir à paz e estabilidade política, promovidas e mantidas pelos governantes romanos. O acordo estabelecido era a aceitação dos termos imperiais ou o enfrentamento das consequências decorrentes. Embora houvesse algum senso de justiça dentro do sistema legal romano, as punições e torturas eram comumente aplicadas de maneira brutal. A crucificação, por exemplo, era um método de execução usado pelos romanos para transmitir uma mensagem de poder e controle. Na ocupação militar de Roma não havia efetiva paz para todos.
Monumentos grandiosos. Roma era conhecida por sua arquitetura grandiosa e monumentos impressionantes. Edifícios como o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão são exemplos da grandiosidade arquitetônica da cidade. A expressão "todos os caminhos levam a Roma" se deve ao fato de que havia uma rede de estradas construída pelos romanos que era extremamente bem desenvolvida, sólida e resistente às condições climáticas adversas, e interligava todas as partes do império. Além disso, Roma era um centro comercial importante na época de Jesus, que atraía muitos viajantes e mercadores de todas as partes do império. Como resultado, a cidade se tornou um ponto de convergência para pessoas de diferentes culturas e origens. O Império Romano abrangia vastas regiões, mas a presença do governo romano e de suas instituições não era onipresente. Havia áreas e povos que estavam fora do alcance direto do império. A grandiosidade do Império Romano, expressa em suas estradas e monumentos e dominação, possuía limitação geográfica e temporal. Roma não era onipresente. Autoridade imperial. O Império Romano era baseado em uma estrutura hierárquica, com o imperador e a elite romana buscando manter seu próprio poder e riquezas materiais a partir de conquistas bélicas. Roma era governada por um imperador que exercia poder e autoridade sobre o império. O título de imperador era adquirido por conquista militar ou pela unificação de territórios e povos diversos. A figura do imperador era central na estrutura política de Roma e tinha influência e autoridade suprema sobre todas as províncias, concentrando o poder político em suas mãos. O império era dividido em províncias, administradas por governadores nomeados pelo imperador. Esses governadores eram responsáveis pela gestão civil, pela arrecadação de impostos e manutenção da ordem dentro de suas províncias. Embora houvesse programas de assistência social para os cidadãos romanos, esses benefícios se limitavam a uma parcela da população. A autoridade imperial romana não era altruísta. O amor de Jesus era a contraposição direta de Roma. Governos contemporâneos não se baseiam diretamente no Império Romano, mas algumas influências romanas adaptadas ao longo dos séculos são evidentes. Por exemplo, a noção de uma constituição escrita e a separação de poderes entre o executivo, legislativo e judiciário são princípios do Império Romano, que podem ser encontrados em muitas democracias contemporâneas. A questão é, para você, o amor de Jesus governa com supremacia em sua vida? Deus abençoe você e sua família.